dia! Estamos novamente, neste dia de sábado, um dia que eu não sei ainda se o sol vai aparecer, mas nós estamos novamente debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. É ela que nos sustenta, né? Bem-aventurado aqueles que buscam a fonte da vida, que é Jesus. Jesus é a fonte de vida e todas as nossas necessidades são supridas nele. Hoje é nosso devocional número 40, chegamos ao nosso devocional número 40 e continuamos então falando sobre como florescer no solo da humildade. Então, como Deus vai firmando novamente nossas raízes, nos edificando em Cristo Jesus, né? Então, nós precisamos continuar aprendendo do manso e humilde Cordeiro de Deus, do nosso Mestre Jesus. E nós já aprendemos ontem que a humildade é a principal virtude e também a raiz da liberação das graças que descem dos céus. Todas as dádivas que descem dos céus para nós, elas são virtude, né? São a virtude da humildade. Então, é a humildade, é essa virtude. E é a raiz, então, de toda a liberação da graça que desce dos céus. Deus, ele resiste aos soberbos, como nós aprendemos ontem com o Tiago. Deus resiste, quer dizer, Deus evita, Deus resiste, não se achega, né, aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, dá graça, né, dá favor, o favor imerecido da graça de Deus. Essas frases, né, ou esses versículos, eles aparecem 2 vezes no Novo Testamento, mas na verdade elas são uma citação do livro de Provérbios. Provérbios 3:34 tem essa citação. Então, as 2 vezes que ele foi citado no Novo Testamento, ele veio então do livro de Provérbios, que diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. E nós sabemos e vemos, né, temos visto como os escarnecedores têm aumentado neste mundo. E hoje é um tempo onde a graça de Deus se derrama pelos humildes, mas ele pode estar hoje escarnecendo de muitos escarnecedores. Provérbios 3:34. Então, com base nesse texto de Provérbios, Então, com base nesse texto de Provérbios, Tiago e o apóstolo Pedro dizem, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E também o apóstolo Paulo, ele declara: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Então, são as 2 citações que nós temos no Novo Testamento a respeito da onde que a graça de Deus se manifesta, por onde, por que meio? Por meio da humildade, do revestimento da humildade, né? Humildade é a beleza da santidade. Todo o cristão deve seguir o conselho do apóstolo de Tiago e também do apóstolo Pedro, de revestir-se com as vestes da humildade. Humildade é uma veste e todos os cristãos devem se revestir. Então, revestir é vestir de novo, porque todos nós nascemos orgulhosos. Mas quando encontramos Jesus, o humilde e manso Cordeiro de Deus, nós precisamos nos despir do orgulho para nos
revestir da humildade. Então, a nossa vida cristã é um eterno despojar para revestir. Despojar para revestir. Então, as virtudes essenciais que existem, que venham através da vida de Jesus, porque a palavra diz que nós devemos nos revestir de Jesus. Se ele é manso, eu me revisto da mansidade de Jesus. Se ele é pacífico, eu devo me revestir da paz que ele é. Então, a nossa vida cristã é isso, é nos despojar para nos revestir. Então, nós nos despojamos de todo o orgulho e nos revestimos da humildade. Outra coisa importante, mas como nós podemos, então, nos revestir de humildade? Primeira coisa que nós aprendemos durante a nossa semana é seguindo e aprendendo com o manso e humilde Cordeiro de Deus. Esse é o convite, a escola de Deus. A escola, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos diz que quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. Nós falamos do solo do serviço. Então, Marcos 10, 44, Jesus nos diz isso. Quem quiser tornar-se grande entre vós, este será o que vos sirva. Mas a humildade, ela não é algo que virá por si mesmo em nossa vida. Ela deve ser o objeto especial de nossos desejos, de nossa oração, da nossa fé e da nossa prática. Que a nossa oração seja a oração de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista fez essa citação quando os seus discípulos perguntaram quem era Jesus. Então ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua, pois aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como que é da terra. Mas aquele que vem dos céus está acima de todos. Então, João Batista citando, se colocando em posição de humildade e de submissão àquele que veio do alto. A humildade, ela também deve agir como João Batista. Então, João Batista, ele renuncia toda a honra dos homens e busca a honra que vem de Deus. Cristo, ele descobriu que uma vida de renúncia de si mesmo é de absoluta submissão e dependência da vontade do Pai. Era uma vida de perfeita paz e alegria. Jesus nada perdeu, ele só ganhou. Nós precisamos aprender com Jesus a como nos revestir da humildade que é dos céus. Deus o exaltou porque ele se humilhou diante de Deus e diante dos homens. Ele sempre usava os termos não e nada para referir-se a ele mesmo. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus respondeu: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Eu não faço nada que o meu Pai não mande eu fazer. Eu não faço nada que eu não veja o meu Pai fazer. Mas o que é isso? Isso é submissão, isso é dependência. Isso é o fruto de um coração humilde, totalmente submisso a Deus e dependente de Deus. Essa
é a forma de nós nos revestirmos da humildade de Cristo, de aprendermos dele, sendo submissos e dependentes de Deus, o nosso Pai. Sempre fazendo a sua vontade acima da nossa. Jesus, em João 6, versículo 38, nos diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, essas palavras, elas nos mostram como Deus Todo-Poderoso pôde trabalhar sua maravilhosa obra de redenção por meio de Jesus Cristo. Então, através de Cristo, mas como? Cristo foi 100% obediente e 100% humilde, submisso e dependente de Deus, do seu Pai. Jesus esvaziou-se totalmente para que Deus pudesse introduzir os seus interesses, o seu reino, seus valores aqui na terra. Com esta atitude, ele declarava: o meu Pai é tudo e eu sou nada. Meu Pai é tudo e eu sou nada. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. Cristo é a humildade de Deus incorporada em nossa natureza. Jesus tornou-se a humildade encarnada. Quando nós lemos Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 7, nós temos lá: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordem de gratidão. O fruto final da humildade é a gratidão. Portanto, se estamos enraizados em Cristo, e isto é fato. Em João 15:5, nós temos lá, ele nos diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Então é nessa união vital, onde nós estamos unidos em Cristo, que nós somos enraizados nele. Então nós podemos dar muito fruto, mas nós podemos entender que nada nós podemos fazer sem ele. Não existe nada dos céus que vai entrar na sua vida. Não há nada dos céus que nós possamos trazer para a existência na nossa vida, se não for por essa união vital em Cristo Jesus. Nós estamos, então, enraizados nesta árvore. Portanto, a nossa natureza tem de ser vista em cada ramo, em cada folha, em cada fruto. Nossa raiz é Cristo. Ele é a nossa vida. Tudo o que se desliga desta raiz passa a ser orgulho. Qualquer coisa que nós façamos fora da vontade de Deus, tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade da videira, nós estamos fazendo através de uma outra raiz, que é a raiz do orgulho. Tudo aquilo que não é da vontade de Deus, que nós estamos fazendo na nossa vida, nós estamos fazendo por puro orgulho, não por submissão e dependência à vontade de Deus. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Precisamos permanecer em obediência e submissão a Ele e aprendendo dele todos os dias. E nós possamos durante essa semana pensar a respeito dessa veste poderosa que traz sobre nós a graça de Deus, o favor de Deus. Precisamos rever o nosso coração, porque se de alguma forma estamos fora da vontade de Deus, então nós podemos estar agindo
e reagindo por causa do orgulho. Muitas coisas estão sendo destruídas, muitos relacionamentos, muitas vidas estão vivendo um caos, uma crise, conflitos constantes, mas por algo chamado orgulho. Que seja esse o tempo que nós possamos nos despir de todo o orgulho e nos revestir da humildade do manso e humilde Cordeiro de Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado na presença de Deus. Deus te abençoe.